Estamos de volta com o seu programa Opinião, que hoje recebe a diretora de Patrimônio, Maria Raquel Ferreira, da Secretaria de Cultura e Patrimônio aqui da cidade de Ouro Preto, que fala sobre os 35 anos do título de Patrimônio aqui da humanidade da cidade de Ouro Preto. Maria Raquel, no bloco anterior você falava um pouquinho sobre as ações que estão sendo feitas, que a Secretaria tem levado adiante, recuperação de igrejas, de monumentos. Eu gostaria de perguntar para você, saiu uma matéria numa emissora da capital, aqui de Ouro Preto, falando sobre os 35 anos do título do patrimônio, mas também tecendo algumas críticas, porque em várias partes da cidade, vários pontos, principalmente no centro histórico, se vê muitos tapumes, muitas, vamos dizer assim, barreiras, obstáculos, que impede, de certa forma, o vislumbre das pessoas dessa riqueza do conjunto arquitetônico de Ouro Preto. Você, lá da Diretoria de Patrimônio, o que são esses tapumes? Isso são obras que a Prefeitura tem coordenado, são obras particulares, e como a diretoria tem acompanhado essas obras? Isso é por tempo determinado ou ainda vai levar um tempo ainda maior? Esses tapumes, eles estão acontecendo nos 22 chafarizes, que a obra é um conjunto de 22 chafarizes no centro histórico. É uma obra necessária. Esses chafarizes nunca tiveram assim uma obra de restauração e conservação desse porte, né? Eles são setecentistas, então estava na hora de receber uma obra. É necessário, causa algum transtorno, mas a gente procurou tomar um cuidado para que os tapumes eles não tampem totalmente a visão, a fruição, né? Pelo visitante, pelo morador. Então eles são parcialmente com tela. Aí a população pode até acompanhar o trabalho dos restauradores. Uhum. Então, mas isso é só para um período agora? Isso, e como passando isso, vamos dizer assim, né? O visual tão bucólico de Ouro Preto vai voltar. Sim, e se a gente não fizesse esse tipo de ação, de conservação, toda a matéria, ela tem o seu processo natural de degradação. Sim. Então a gente iria perder esses bens. Então, em abril, vão voltar. Né? Eles está causando transtorno, mas daqui a pouco a beleza vai ser exposta novamente. Sim, e a gente procurou minimizar essa... Ok. Vamos começar com as perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta aqui da Júnia, do bairro Rosário, aqui de Ouro Preto. O incêndio do casarão do século XVIII, onde hoje é FIENG, ocorrido em 2003, foi um fato que colocou em risco o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, aqui de Ouro Preto? Ou foi apenas, na época, um boato? Ouro Preto nunca correu o risco de perder o título. O que aconteceu em 2003 foi uma visita, aquele comitê que eu mencionei, o Comitê Internacional de Preservação, ele tem uma rotina de visita, de vistoria a esses bens que fazem parte dessa lista para monitoramento. Então, o que aconteceu na época foi essa visita, foram apontados alguns aspectos para melhorar essa preservação e por isso talvez coincidiu com a época que o casarão pegou fogo. Então por isso pode ter causado essa impressão de que foi por causa do incêndio, né? Sim, mas como eu disse, o Brasil, Ouro Preto, eles são muito bem vistos pela Unesco, então e é um país que executa as ações de preservação. Ok. Viu, Júnior? Então, assim, foi só boato na época, tá? Agora vamos passar para o Paulo aqui da Bauxita. O Paulo fala o seguinte: o projeto engavetado da construção do túnel subterrâneo em meio ao centro histórico de Ouro Preto, na minha opinião, é uma aberração, segundo o Paulo. Se tratando em preservação e conservação, qual a sua opinião sobre esse assunto? Esse projeto ele está em análise pelo IPHAN. É um projeto muito complexo, não é assim, né? Vou fazer o túnel e pronto. Exato, ele está sendo feita, é um plano de mobilidade pela prefeitura, não pela Secretaria de Patrimônio, pela Secretaria de Obras, então tem toda uma discussão aí para a melhor maneira de
de melhorar o trânsito e a mobilidade em Ouro Preto. Até mesmo, né, Raquel? O túnel é uma situação pontual. E até mesmo com essa crise financeira, né, com a queda da arrecadação dos royalties do minério aqui, é uma obra também muito complexa e deve ser uma obra muito cara. Então, por enquanto, é só projeto. Isso. Os técnicos da Secretaria de Patrimônio, eles até participam das reuniões desse plano de mobilidade, porque às vezes com alguma sugestão muito simples, a gente consegue melhorar muito o trânsito. Então tá. Ô Paulo, pode ficar tranquilo que ainda é só projeto, tá? A construção do túnel, na minha opinião, aí eu vou dar a minha opinião, não acontece nem esse ano, nem o ano que vem, principalmente por causa da falta de dinheiro, tá? Então eu acho que ele vai ficar engavetado sim, viu? Fernando do bairro Antônio Dias, falando de conservação e preservação. Quando termina as obras dos chafarizes, Fernando Antônio Dias, você já respondeu. Fernando, no próximo ano, mês de abril ali, estão entregando todas as obras aqui do chafariz. Tá bom, Fernando? Obrigado pela participação. Quero agradecer a todos vocês que têm ligado aqui para o programa Opinião, deixado aqui sua pergunta, tirando suas dúvidas, tá bom? Continua assim. A Sônia, do bairro Lages, aqui em Ouro Preto. Parabéns, Ouro Preto. Parabéns a toda a equipe envolvida na conservação da cidade pelo belíssimo trabalho desenvolvido. Está parabenizando aqui vocês, a Sônia das Lages. A gente fica muito grato. Esse aqui, ele é sócio aqui do programa, é uma pessoa que tem um carinho muito grande. Obrigado, viu? Bretas, do carrinho ali do São Francisco de Paula. O Bretas está parabenizando a produção por levar uma profissional de suma importância aqui para o programa, onde vai falar da nossa linda Ouro Preto, patrimônio mundial da humanidade. O Bretas é muito querido, o trabalho dele como patrimônio imaterial também é muito importante para essa cidade. Ô Bretas, nós é que agradecemos, você está sempre aqui conosco, mandando seu recado, dando a sua participação, você nos ajuda sempre a construir o nosso programa. Valeu, viu, Bretas? Ô Maria Raquel, nós já estamos terminando aqui, mas eu gostaria de saber de você o seguinte, nós sabemos que esse título colocou Ouro Preto na vitrine do mundo. E você, com toda a sua experiência nessa área de preservação, trabalhando na diretoria de patrimônio, hoje você sente o ouropretano com um sentimento, esse sentimento de pertencimento? Porque nós sabemos que Ouro Preto ela é amada, querida e desejada por muita gente que vem de fora, pelos turistas internacionais e até mesmo pelos nossos turistas aqui de dentro do nosso país. E hoje, você, passado 35 anos, você sente isso andando pela rua, conversando com as pessoas, você sente que o ouropretano tem esse sentimento de pertencimento dessa cidade, esse sentimento de pertencimento da importância cultural, histórica e social de Ouro Preto? Eu acho que tem sim. Às vezes pode acontecer assim, como acontece com qualquer proprietário, de ficar às vezes um pouco nervoso porque tem certas limitações. Tem certos critérios, né? Sim, mas ao mesmo tempo, quando você fala em Ouro Preto, existe aquele programa aquele projeto do IFAM, Sentidos Urbanos. Sim. Quando você pega para entrevistar o ouropretano para ele falar da cidade, aí você vê assim, a paixão, o orgulho que ele tem da cidade, sim. Até nessa obra do chafariz, assim, a maioria das pessoas não vê a obra, conta a sua história. É muito bacana. Eu corri aqui, todo mundo tem uma história, a sua história de vida relacionada a esse sítio urbano. Cada cantinho, a cada pontinho de Ouro Preto, né? Exato. Ô Maria Raquel, foi tão bom conversar com você aqui hoje. Felizmente, nosso tempo terminou, mas eu quero dizer para você o seguinte, volte sempre que você desejar, ou a nossa secretária, se quiser vir aqui também no programa Opinião, porque nós estaremos sempre aqui de portas abertas para receber vocês, para trazer, para falar um pouquinho desse trabalho que muitas vezes é tão assim, vamos dizer assim, julgado, e nós sabemos que vocês trabalham muito e fazem um trabalho tão difícil, igual você falou, muitas vezes as pessoas não compreendem que há critérios, né, dentro da preservação, dentro do conjunto arquitetônico aqui de Ouro Preto. Muito obrigado e volte sempre, tá? Obrigada, em nome da Secretaria, toda a equipe da Secretaria, a gente está à disposição. Ok. Infelizmente, chegamos a mais um final do seu programa Opinião. Fica triste não, eu volto na próxima quinta-feira, às 19h, 7h30 da noite, aqui
pela sua Top Cultura, trazendo um convidado tão especial como foi aqui a Maria Raquel. Tá bom? Um grande abraço e até lá!